Nós estamos num momento de muita conexão, como o nosso assunto aqui, esse espaço, ele é voltado para a igreja, voltado para a nossa geração de pastores. Esse é o intuito desse espaço que eu estou abrindo aqui. E nós, como comunicadores, estamos vendo as igrejas lidarem muito com a oferta de serviços de marketing digital, marketing para rede social. Então, é uma demanda hoje, vamos colocar na palavra mercadológica, tá hoje na boca do povo, tá nos usos. E a gente tem uma associação do marketing nem sempre muito boa. Uhum. A figura do marqueteiro não é uma figura, às vezes, muito bem quista ou, num primeiro momento, bem recebida. Porque é fácil confundir a figura do marketing como uma figura de manipulação, de persuasão a qualquer custo. Como que é isso, Kaique? Pelo que você disse, a gente está falando de troca de interesse. Por que a figura do marqueteiro é tão mal vista, tão comumente mal vista, assim, como alguém que vai me enganar, vai me iludir? É isso que, quando a gente está lidando com marketing, está se envolvendo? É com isso? É com esse tipo de coisa? Então, eu penso em algo, assim, para explicar um pouco isso que você me perguntou, e algo que já se repetiu ao longo da história, inclusive, então não é uma novidade. Se a gente for olhar dos últimos anos para cá, sei lá, os últimos 10, 5 anos, a gente teve um boom do chamado marketing digital, né? Que é a ideia de promoção de infoprodutos, curso online, você se viabilizar através de rede social e tudo mais, e nada contra isso. Sim. Só que quando esse boom acontece, e aí surgem os chamados gurus do marketing e tudo mais, né? Que são as pessoas que ensinam outras a fazer tudo isso, a usufruir desses recursos, tem duas questões que a gente pode pensar. Por um lado, um aspecto positivo, no sentido de tornar a pauta acessível, tornar a pauta popular, ou seja, popularizar o marketing, trazer para as pessoas a importância disso, trazer para as pessoas o reconhecimento de que não basta simplesmente eu querer abrir um perfil no Instagram e querer vender de qualquer jeito, porque não vai funcionar, tem formas certas de fazer isso, metodologias, recursos. Então, por um lado, esse movimento de boom, de gurus do marketing, eles contribuem popularizando. Por outro lado, e aí onde que eu quero chegar, tem o problema de muitas vezes faltar um rigor em termos de tanto das definições quanto um rigor em relação à prática. Sim. E aí começa muita gente que nunca talvez pisou numa academia para estudar de fato e entende um pouco de alguma coisa e começa a querer ensinar outras pessoas, e aí começa uma reprodução da reprodução e vira um telefone sem fio, assim, e aí começa as distorções, né? Eu acho que isso que é um problema. E isso não é uma coisa nova, isso já aconteceu, por exemplo, quando a gente pega nos Estados Unidos, década de, 70, 80, teve um movimento parecido, não com o digital especificamente, mas um movimento de gurus, né, do marketing que popularizou, mas ao mesmo tempo trouxe essa confusão de conceitos, de ideias, e aí começa a ter associações erradas. E hoje eu vejo que acontece muito isso, assim. Então, dada essa popularização, que tem seu aspecto positivo, mas que é meio feita de qualquer jeito e a qualquer custo, aí acaba tendo essas associações negativas, né? Que o papel do profissional de marketing é manipular as pessoas, é fazer com que elas comprem o que elas não precisam, é contribuir para o consumismo, e começa uma série de associações que não necessariamente elas são coerentes, ou pelo menos não no seu todo. Claro, a gente pode tecer algumas críticas, falar de algumas práticas que realmente não são tão interessantes, mas é importante ficar claro que o papel do marketing não é, por exemplo, manipular as pessoas, né? Não é importante fazer uma distinção, por exemplo, entre manipulação e persuasão. Acho que é muito importante isso. Sim. Porque manipular é você enganar alguém, é você pegar algo, fazer uma falsa promessa, por exemplo, ou fazer um contrato que ele é malicioso, que ele vai causar problemas para aquela pessoa que está do outro lado, e isso é manipulação. Você está manipulando, você está enganando, você está agindo com falsidade, com mentira. Inclusive é pecado isso. Enquanto a persuasão é você tentar convencer alguém de algo, e isso não tem problema nenhum. Você apresentar as razões, os motivos pelo qual aquele algo é bom para aquela pessoa, e a pessoa toma a decisão se ela realmente acha ou não aquilo. Então é importante a gente distinguir isso para desassociar, né, o papel do profissional de marketing como essa pessoa manipuladora, sendo que na verdade não é isso. Se a gente for pegar os teóricos do marketing, se a gente for sentar numa aula de marketing de uma instituição séria, né, de uma universidade, de um curso sério de verdade,
em momento algum isso vai ser ensinado, né? E eu falo isso porque eu sentei, eu falo isso porque eu leio esses autores e não é ensinado isso. Pelo contrário, né? A ideia é que seja sempre a postura mais ética, mais coerente, mais adequada possível, tentando contribuir com a pessoa que está do outro lado, tentando levar até ela aquilo que ela de fato precisa e não simplesmente enganá-la, não simplesmente fazer com que ela compre algo por comprar e só pensando vamos dizer assim, num benefício próprio, assim, né? Não é isso a ideia. Então, acho que tá muito por aí, assim.